Boa noite, criaturas. Como havíamos combinado na sala de aula, vou gravar o vídeo para resolução dessa lista de exercícios para vocês. Depois vou passar o vídeo para vocês consultarem as questões que vocês erraram, tirar dúvida e estudar para a prova, porque esse vai ser o conteúdo da prova de vocês. Então vamos começar a correção. O primeiro exercício, que ele dava uma função f de x igual a menos 3x mais 3. E ele pedia para calcular o f de 1. Como ele quer calcular o f de 1, apenas vou pegar 1 e substituir no lugar do x. Então, f de x, f de 1, é igual a menos 3 vezes 1 mais 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, com mais 3, igual a 0. Então, f de 1 igual a 0. Questão 2. Dava uma função f de x igual a 10x mais 5. E ele pedia para determinar o x tal que o f de x era igual a 7. Quando ele fala o f de x igual a 7, ele quer saber qual valor eu atribuo para o x em que o meu y seja igual a 7. Então, eu quero saber qual valor eu coloco aqui para que essa conta 10x mais 5 resulte no resultado igual a 7. Posso passar o 5 para o outro lado. 7 menos 5, 10x igual a 2. O 10 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 2 sobre 5, simplificando, 1/5. A próxima questão, a questão 3, ele pedia para vocês determinarem, para escrever a função de cada uma das alternativas. Então, na 3A, ele dava que o f de 1 era igual a 5 e o f de menos 3 era igual a menos 7. Então, eu tinha que descobrir a minha função. A minha função, vocês já sabem, que é o ax mais b. Tenho que descobrir o valor do a e do b. Quando ele fala que f de 1 é igual a 5, ele está falando que quando o x vale 1, o meu y resulta em 5. Então, o x é igual a 1 e o y é igual a 5. Nesse outro ponto, eu tenho que o x é igual a menos 3 e o y é igual a menos 7. Vou aplicar esses dois números, esses dois pares ordenados na fórmula que eu passei para vocês. Coeficiente angular é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Não importa qual y eu pego primeiro para colocar aqui no yb, pode ser qualquer valor. Então, o primeiro que eu vou pegar vai ser o menos 7. Então, é menos 7 menos o 5 sobre menos 3 menos 1. Menos 7 com menos 5, menos 12. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 12 dividido por menos 4, igual a 3. Menos com menos, mais. Esse aqui é o valor do a. Então, eu sei que a minha função f de x é igual a 3x mais b. Já achei o valor do a aqui. Preciso agora achar o valor do b. O valor do b, eu posso pegar qualquer um desses dois pontos, substituir na minha equação para achar o valor do b. Como eu já tenho o valor de x e de y, vocês já sabem que o f de x eu também posso escrever como y. Então, y é igual a 3x mais b. Escolhendo esse ponto, o x valendo 1 e o y valendo 5. Então, é 5 igual a 3 vezes 1 mais b. 5 é igual a 3 mais b. b é igual a 5 menos 3. b igual a 2. Então, a minha função, depois que eu achei o valor do a e o valor do b, a minha função f de x, ela vai ser igual a 3x mais 2. A questão B era a mesma coisa que a questão A. Ele dava que o f de menos 1 era igual a 7 e f de 2 era igual a 1. Então, eu podia classificar como x igual a menos 1, meu y vale 7.
o x valendo 2, meu y... Opa! X valendo 2, o y é igual a 1. Aplicando na fórmula do coeficiente angular, que é o yb menos ya, xb menos xa. Então, yb, agora eu vou pegar o 7. 7 menos 1, dividido por menos 1, menos 2. 7 menos 1 dá 6. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. 6 dividido por menos 3, menos 2. Esse é o valor do coeficiente angular. Então, eu tenho que y é igual a menos 2x mais b. Para achar o valor do b, escolho um desses dois pontos, tanto faz qualquer um, substituo o x e o y e acho o valor do b. Vou pegar esse ponto aqui, y valendo 1, então aqui o y eu troco por 1, e o x valendo 2, então menos 2 vezes 2, mais b. Menos 2 vezes 2, menos 4 mais b, passo 4 para o outro lado, vai ficar positivo. 1 mais 4, b igual a 5. Então, aqui a minha função f de x é igual a menos 2x mais 5. A questão 4, eu havia pedido para vocês não fazerem da lista, então não vou corrigir ela aqui agora. Vou direto para a questão 5. A questão 5 falava o seguinte, dava uma função f de x igual a 4x menos 1. Então, ele perguntava primeiro se a função era crescente ou decrescente. Existem várias formas de vocês fazerem isso daqui. Vocês poderiam fazer o gráfico da função, por exemplo. Vocês poderiam colocar qualquer valor aqui para o x. Vamos fazer naquela tabelinha que eu passei para vocês. Tem a tabela de x e y. Vamos colocar o valor do x aqui. Vamos falar que o x vale 0. 4 vezes 0 dá 0, com menos 1, menos 1. Colocando o x valendo 2, por exemplo. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Se fosse fazer o gráfico dessa função, então eu teria aqui o eixo x, o eixo y. Se o x valendo 0, meu y vale menos 1. Então, a x valendo 0, y vale menos 1, em cima da linha. O x valendo 2, o y vale 7. Então, x valendo 2, eu iria subir até o ponto 7 aqui do y. Então, eu teria a minha reta aqui. Olhando o gráfico da esquerda para a direita, ele está subindo. Então, se o gráfico está subindo, esse gráfico é um gráfico totalmente crescente. Outra forma de vocês verem se uma função do primeiro grau é crescente ou não, vocês podem olhar o valor do coeficiente angular. Se o angular ele for maior do que 0, o seu gráfico ele vai ser crescente. A questão 5 ainda, só que o b. Na questão b, ele pediu zero da função. O que é o zero da função? Falei para vocês, zero da função é onde o gráfico cruza o eixo x. Se o gráfico está cruzando o eixo x, esse ponto aqui do gráfico, ele tem um valor qualquer para o x, que eu ainda não determinei, só que eu sei qual é o valor que ele tem para o y. O zero da função, o valor do y, sempre vai ser zero. Então eu quero descobrir qual valor eu coloco aqui para o x, em que o meu y vai ser igual a zero. Então, eu quero que 4x menos 1 seja igual a zero. Passo 1 para o outro lado. 4x é igual a 1. X é igual a 1 sobre 4. Então, o zero da minha função é x igual a 1 quarto. Poderia escrever isso no sistema de par ordenado, que o x vale 1 quarto e o y vale 0. Letra C. O ponto da função onde intersecta o eixo y. Como já falei para vocês, pelo gráfico, onde o gráfico intersecta o eixo y
é sempre o valor do b da minha função. Se a minha função é f de x igual a 4x menos 1, o valor do b é menos 1. Então, o ponto de intersecção do gráfico com eixo y vai ser o ponto 0 e menos 1. 0 no x, menos 1 no y. A questão D, na 5 dele, só pedia para esboçar o gráfico, fazer o esboço do gráfico. Como eu já fiz um esboço aqui em cima, eu não vou fazer de novo aqui para vocês. Já fiz a tabelinha, coloquei os pontos, na questão dele é só desenhar o gráfico. Questão 6. A 6 falava o seguinte: a reta de uma função afim passa pelos pontos menos 2, menos 63, 5 e 0. Determine essa função e calcule o f de 10. Como ele pedia para calcular o f de 10, eu precisava saber qual que era a minha função afim. Então, qual que era meu ax mais b. Sem os valores de a e de b, eu não consigo calcular o f de 10. Então, esse daqui vai ser idêntico à questão 3. Primeira coisa, achar o coeficiente angular, que é o yb menos ya, xb menos xa. Ele já deu o valor de x e y aqui para vocês. Era só substituir na fórmula. O yb poderia pegar o 0, menos o ya, que é menos 63, dividido xb, que é 5, menos o xa, que é menos 2. Aqui, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 63 positivo. Menos com menos dá mais, 5 mais 2, 7. 63 dividido por 7, 9. Esse é o meu coeficiente angular. Então, y é igual a 9x mais b. Agora eu tenho que achar o valor do b. Posso pegar esse ponto aqui para substituir o x e o y. Poderia pegar o outro? Poderia, mas como eu tenho um valor muito alto aqui, esse aqui acaba se tornando mais simples. O y vale 0, o x vale 5, então é 9 vezes 5, mais b. 9 vezes 5, 45 mais b. Passo 45 para o outro lado, como é positivo, vira negativo. b igual a menos 45. Então, agora eu já sei que a minha função, f de x, ela é igual a menos 9x menos 45. Agora sim eu vou calcular o f de 10, que era o que ele queria. f de 10 é igual a 9 vezes 10 menos 45. f de 10 é igual a 90 menos 45. f de 10 igual a 45. Pronto, esse era o resultado da questão 6. Próxima. Questão 7. Determine a lei da função cuja reta intersecta os eixos menos 8 e 0 e 0 e 4. E verifique se a função é crescente ou decrescente. Então, na A, ele queria saber se a função era crescente ou decrescente. Vocês poderiam fazer a mesma coisa que vocês fizeram na questão 6. Poderiam fazer o gráfico da função. Só que esse daqui, ele é bem mais simples do que a questão 6. Por quê? Ele já deu para vocês 2 pontos da função. Então, aqui vocês já têm que o gráfico, ele passa no ponto menos 8 no x. Fiz até pequeno aqui o gráfico. Menos 8 no x e 0 no y. Então, menos 8 no x, ele ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, finge que aqui é um 8, vai. Ficou pequeno o meu gráfico. Pronto, passa no menos 8 e 0. O próximo ponto que ele deu é o ponto 0 no x e 4 no y. Então, ó, 0 no x, 4 no y. Então, aqui eu já teria o meu gráfico já desenhado, que seria um desenho mais ou menos assim. Como eu falei para vocês da questão 6, olhando da esquerda para a direita, o meu gráfico, como ele está crescendo da esquerda para a direita, ele vai ser um gráfico totalmente crescente. Nada mais. Questão B. Ele pedia a raiz da função.
A raiz da função, eu já falei para vocês, é onde o gráfico passa pelo eixo x. Onde o gráfico cruzar o eixo x é a minha raiz da função. Aqui, se vocês desenhassem o gráfico antes de fazer qualquer conta, vocês já iam perceber que o gráfico ele passa no ponto menos 8 no x. Eu não precisaria fazer conta nenhuma. Então, eu sei que a minha raiz da função é o x valendo menos 8. Eu não preciso fazer mais nenhuma conta, porque meu gráfico já me deu essa informação. A questão C, o gráfico da função já está desenhado. Essa daqui já responde a questão C. E na questão D, ele pediu para calcular o f de menos 1. Para calcular o f de menos 1, agora eu vou ter que fazer a conta, não tem jeito. F de menos 1. Eu vou ter que descobrir, primeiro de tudo, a minha função, que é o ax mais b. Não tem como deixar de fazer isso. Porém, como ele já deu aonde o gráfico cruza o eixo y, eu já sei o valor do meu b. Se o gráfico está passando pelo ponto 4 do eixo y, eu já sei que o meu b vale 4. Então, o valor do b já é igual a 4. Então, a minha conta vai ser agora só para descobrir o valor do a, porque o valor do b eu já encontrei. Vou pegar esse ponto aqui, que eu tenho x e y. O y valendo 0 e o x valendo menos 8. Então, a vezes menos 8 mais 4. A vezes menos 8, menos 8a mais 4. Posso passar o 4 para o outro lado. Menos 4 é igual a menos 8a. O 8 não está multiplicando, passa dividindo. A igual a menos 4 sobre menos 8. Simplificando, a igual a meio. Então, eu sei que a minha função f de x é igual a meio x mais 4, que é o valor do b. Vou calcular o f de menos 1. Então, o meu x agora vale menos 1. Meio vezes menos 1 mais 4. Meio vezes menos 1, menos meio, mais 4. Já ensinei para vocês, para fazer conta de soma ou subtração de fração. 4 vezes 2 dá 8, com menos 1, 7. F de menos 1 é igual a 7 sobre 2. Essa era a questão 7 já finalizada. Última questão, questão 8. Dadas as funções f e g, descubra o ponto de intersecção dessas retas. Então, quando ele quer saber o ponto de intersecção de duas retas, só exemplificar aqui para vocês pelo desenho de um gráfico. Eu tenho duas retas quaisquer. Elas têm um ponto de intersecção aqui. Então, na questão 8, ele queria saber quanto que valia esse ponto, tanto no x quanto no y. Se eu tenho duas retas distintas, totalmente diferentes, eu tenho uma com a função menos 2x mais 5 e a outra função g, 2x mais 5. Se eu tenho duas retas totalmente distintas uma da outra, que elas se cruzam em algum ponto, o valor de x e de y delas são totalmente idênticos, porque eu tenho um ponto comum entre elas. Se o valor de x e de y é idêntico, eu apenas igualo as duas equações. Então, 2x mais 5 é igual a 2x mais 5. Letra de um lado, número do outro. Se eu passar esse 2 para o outro lado, menos 2x menos 2x é igual a 5. Esse 5 positivo passa negativo. Menos 2 com menos 2, menos 4x, igual a 5 menos 5, 0. X igual a 0. Só que o x dando igual a 0 não quer dizer que a minha conta acabou. Porque um ponto qualquer do gráfico ele tem valor para x e valor para y. Só colocar que o x é igual a 0, a questão está incompleta. Eu tenho que descobrir qual que é o meu valor de y. Como é que eu faço isso? As duas funções que ele me deu aqui, eu posso substituir o valor do x em qualquer uma delas, que o valor vai ser igual. Então, se o x vale 0, vamos substituir nessa. Menos 2 vezes 0 dá 0. Com mais 5 dá 5. Então, meu y é igual a 5. Então, o ponto de intersecção é 0 e 5.
Então, essa aqui seria a resposta, ponto de intersecção. Na B, também era a mesma coisa. Ele pedia o ponto de intersecção entre a reta fx igual a 4x e a g de x igual a 2x menos 6. Como é o ponto de intersecção, vou igualar as duas retas. 4x igual a 2x menos 6. Vou passar o 2x para o outro lado. 4x menos 2x é igual a menos 6. 4 menos 2, 2x igual a menos 6. X igual a menos 6 sobre 2. X igual a menos 3. Mesma coisa que na outra. Deixa só o valor do x está incompleta. Preciso substituir numa das duas funções, em qualquer uma, e encontrar o valor de y. Substituindo nessa que é mais simples. Se o x vale menos 3, 4 vezes menos 3, menos 12. Então, meu y igual a menos 12. Então, o ponto de intersecção das duas retas vai ser o ponto menos 3 no x, menos 12 no y. Pronto. Foi feita a correção toda da lista de exercício. Espero que vocês acompanhem a correção, tirem as dúvidas, qualquer coisa é só me procurar na sala de aula. E por hoje é só. Beijinhos para vocês.